uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. Perdemos muitas vidas para as dores, a incompreensão, a desinformação. Na jornada pela vida, trabalhamos juntos no bem e no amor. Somos curados e ajudamos a curar. Escolhemos viver, escolhemos não desistir de ajudar. Em família, incentivamos a vida, damos uns aos outros a chance de perceber que vale a pena estar aqui. Que somente se nós continuarmos, nós poderemos ouvir a nossa música preferida mais uma vez. Aproveitar a companhia de quem amamos. Admirar a beleza da lua de novo. Sentir a esperança com as luzes de Natal. Relaxar com o barulhinho da chuva mais uma vez. Viver as felicidades que te aguardam. Os momentos difíceis também passam. Então, vamos juntos nos apaixonar por viver e nos capacitar para ajudar nessa causa. Apresentamos o nosso primeiro Gresguinário. Sejam bem-vindos! Gravação do Gresguinário para o Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain. Olá! É com prazer muito grande que nós aceitamos esse convite do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain para realizar esse Gresguinário e falar de uma temática tão importante que é a família, de como melhor podemos colaborar com esta instituição que tem como objetivo educar o espírito encarnado. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse conceito de educação de espírito, sobre o estilo parental autoritativo e de como tornar a nossa família mais funcional, ou seja, mais consciente dos seus deveres, de modo a colaborar melhor com todos aqueles que fazem parte do seu núcleo. Veja que interessante, né? O núcleo familiar, ele tem como objetivo aperfeiçoar, melhorar, direcionar, orientar todos aqueles que fazem parte, que estão inseridos dentro desse contexto que nós denominamos como família. Então, quando nós temos essa mentalidade onde nós vamos auxiliar aqueles que estão sobre nossa tutela para que esses possam caminhar de uma maneira mais assertiva durante a sua estadia nesta vida, nós também nos tornamos seres mais conscientes desse processo e passamos a adotar uma forma de educar, e aqui vale ressaltar uma educação para o espírito. Passamos a educar de uma forma muito particular e assertiva nesse caso. Porque uma vez que nós estamos preocupados com esta maneira de orientar e direcionar os passos daqueles dos quais nos colocamos como responsáveis, nós também passamos a nos observar e passamos a exigir mais com relação à nossa educação. E com isso, os exemplos do nosso comportamento vão falar mais alto. É nesse momento que, quando nós passamos a analisar a forma como nós estamos nos relacionando com a vida, a forma como nós expressamos toda essa bagagem que já conquistamos como seres que nos denominamos adultos e, de certa forma, maduros, nós começamos a passar a ficar mais seletivos na maneira como vamos nos expressar também. E aqui entra esse conceito, né, de estilo parental autoritativo. E o que vem a ser isso? Veja que interessante, né? Esse estilo parental autoritativo é aquele núcleo familiar que é constituído por pais mais calorosos, sensíveis, vamos dizer assim, com o seu núcleo familiar, né? Que passam a ver mais as necessidades desse grupo e, por estar mais sensíveis, se envolvem mais com as necessidades dos seus filhos. Veja que, nesse estilo autoritativo, né, ao mesmo tempo que os pais sabem ouvir o que está acontecendo, ele também estabelece os limites,
as regras e principalmente as cumpre. E aqui entra essa questão do exemplo que eu coloquei no início. De modo que, quando nós passamos a dar este exemplo, perceba que todo o contexto educativo ele se torna mais fácil porque nós vamos começar a modelar desde tenra idade aqueles que estão sobre nossa responsabilidade. Agora, não confundam esse se torna mais fácil com não precisar fazer quase nada. Não é bem assim. Precisa-se fazer e muito. Mas o que eu quis dizer aqui é que evita complicações futuras em ter de remediar aquele nosso comportamento assim e assado. Quando nós percebemos esse nosso compromisso, e nunca é tarde para começar, vale ressaltar aqui, nós começamos a dar o exemplo. E isso chama muita atenção, porque quando eu me interesso por meus filhos e passo a me aproximar deles com bons conselhos, me colocando como exemplo também com relação a erros e acertos, com relação às experiências de vida e o quanto foi difícil passar por determinadas experiências por não ter justamente esse tipo de orientação. Quando eu me aproximo neste sentido dos filhos, nós estabelecemos uma conexão, uma ponte segura, vamos dizer assim. Há um conceito, um pensamento que é dito por Mahatma Gandhi, onde vai dizer assim: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, nada melhor para exemplificar esse estilo de família ou estilo parental, como queiram chamar, estilo parental autoritativo, nada melhor para ilustrar do que essa frase, ser o exemplo dessa transformação. Porque quando eu passo a me interessar por minha transformação, automaticamente eu estou fazendo isso já para com o meu grupo familiar. E aqui vale ressaltar novamente a fala que eu usei no início, se torna mais fácil. Por quê? Porque passa a ser um hábito meu. Então, se os pais adotam este hábito da transformação, de ser a transformação daquilo que deseja ver no mundo, acreditando e sentindo e vivendo que toda mudança primeiramente começa no seio da família, ou seja, no lar, em casa, com o nosso comportamento, para que esse comportamento também possa atravessar ali, passar para o lado de fora do nosso portão, ir para a sociedade. E aí teremos uma sociedade ativa, uma sociedade consciente dos seus direitos e também dos seus deveres. Com todas essas mudanças, nós vamos transformando esse movimento, esse mecanismo, as engrenagens da nossa família em uma família funcional. Essa família funcional, ela trabalha com exemplos. Por quê? Porque ela se tornou mais consciente. Então veja, ela não é aquele estilo autoritário onde o erro ele é punido para que se promova um acerto esperado. Não. Aqui, esta família funcional entendeu a dinâmica de suas engrenagens. Entendeu que todos erram, que todos passam por dificuldades e que precisa estabelecer um diálogo sadio. Há um conceito em um projeto educativo que encabeçamos que diz assim: eu vejo, eu escuto, eu acolho. E o que isso quer dizer? Que para eu me aproximar das tuas necessidades, eu preciso ver você, notar você no presente, notar a sua necessidade. Porque se você me chamar a atenção, e observem isso dentro desse contexto, de estilo parental autoritativo, ou seja, de uma família funcional. Se eu noto a tua necessidade, se eu noto aquela necessidade do meu filho, uma dificuldade, enfim, não está sabendo lidar com determinados aspectos, situações, circunstâncias que passam pela vida, porque está amadurecendo dentro desse processo. Se eu percebo isso, se eu vejo, e isso custa muito pouco esforço nosso, é parar, deixar aquela agitação da cobrança do dia a dia sair e ver aquele ser que é importante, que está sobre nossa tutela. Ver promove algo muito interessante em nós. Eu passo a escutar. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir, nós estamos ouvindo o som, vários sons.
vários timbres. Mas se nós prestarmos atenção, dar o foco, o ver, eu direciono a escuta. Isso é escuta ativa, aquela escuta fraterna. Então, eu vendo, eu passo a escutar melhor. Mas é uma escolha, uma escuta que se interessa, que se importa, que se coloca no lugar do outro. É uma escuta empática. Entendem o que eu estou querendo dizer? Então, eu vejo, eu escuto. E neste momento ocorre uma terceira transformação. Eu vejo, eu escuto, eu acolho. Porque quando eu escuto tuas necessidades, eu consigo melhor acolher. Então, dentro desta prática funcional que nós adotamos então na família, faz com que eu vá ao encontro da tua necessidade e não bata de frente com a tua necessidade. Há um conflito de gerações, né, às vezes entre pais e filhos, devido à distância e os conceitos educativos que receberam, um no passado e outro agora no presente, e que às vezes pode ocasionar em conflitos. Então é muito importante que os filhos aprendam com os pais, observando suas falas, suas experiências de vida, e os pais aprendam com os filhos, passando a ver suas necessidades, a escutar suas queixas para acolhê-lo dentro desse contexto de estilo parental autoritativo. A partir daí, nós podemos dividir experiências. Veja que coisa linda, dividir experiências, trocar informações, acolher a dor do outro. Este aproximar cura é uma troca muito positiva. E à medida que isso vai acontecendo, nós vamos enriquecendo tanto os nossos relacionamentos que dá gosto sair entre família, passear, se divertir, se confessar entre família, não é? Falar a respeito da dificuldade, da dúvida, dividir conflitos. E isso é muito interessante porque quando nós passamos a promover esta abertura, nós podemos tratar de temas importantíssimos. A exemplo das escolhas, que muitas vezes, na idade de adolescência, uma idade tida como rebelde, acaba se tornando difícil saber escolher e escolher bem. Imagine vocês se, desde tenra idade, nós, ao tornarmos a nossa família funcional, começássemos a falar, por exemplo, de educação moral, dar uma definição de moral, como observar, não é, aquilo que é bom, separar daquilo que não é bom, de modo que, quando nós passamos estas informações, nós começamos a oferecer ao outro condições de um repertório maior para as suas escolhas. O outro, o nosso filho, a nossa filha, ou qualquer outro que faça parte do agrupamento familiar. As brigas, então, vão dar espaço para a escuta afetiva. É claro que, vez ou outra, as oscilações elas acontecem, mas quando nós estamos atentos para este chamado da educação, atentos para realmente promover uma transformação, nós vamos primeiramente educar a nós mesmos. Aqui eu trago um outro pensamento, né, que se torna popular, proverbial com o tempo. E este é um provérbio dito oriental, que diz assim, que o melhor educador é aquele que conseguiu, com o tempo, educar a si mesmos. Então imagine a qualidade da educação que nós podemos transferir, as dores que nós podemos acolher, o sentido de vida que podemos passar para o outro. A valorização da vida, por exemplo, que é algo que devemos trabalhar constantemente, diariamente, porque o simples fato de abrirmos os olhos neste corpo físico já é motivo de gratidão. Mesmo que estejamos passando por algumas dores, alguns conflitos emocionais. Quando nós nos tornamos atentos neste cenário familiar, nós conseguimos então identificar a necessidade do outro,
porque primeiramente nós estamos trabalhando em nós. Então nós não temos mais receio de nos aproximar, de não ser compreendidos, porque nós nos colocamos em primeiro plano. Nós primeiramente provocamos a transformação em nós e a partir daí conseguimos perceber mais nitidamente as necessidades do outro. À medida que isso vai acontecendo e nós vamos amadurecendo, nós conseguimos também transformar vidas. Há situações bastante delicadas que, por ou devido os filhos não encontrarem tanta abertura assim no lar, acabam tendo mais dificuldade de se abrirem, de falar o que estão sentindo, de comentar sobre sua dor. Então, isso acaba os sufocando, tornando mais silenciosos, se isolando. Este comportamento acaba se agravando com o tempo. E então nós vamos observar no cenário atual desde crises depressivas a depressões propriamente ditas já instaladas. E há muitos casos, desde o período infantil, desde dos primeiros anos da criança, nós começamos a observar essa tendência, desses conflitos emocionais, desse sentimento de vazio que não preenche o ser. Um outro aspecto importante a ser tratado aqui para trabalhar no contexto familiar é o da busca pela espiritualidade. Trazer este contexto de fala para o dia a dia da família é muito importante, porque aproxima a criatura de Deus. Quando nós temos esse norte como referência, espiritualidade, nós podemos ver o outro como nosso irmão de criação. Mesmo que as diferenças existam, ainda vivemos períodos de conflito entre uns e outros, mas quanto mais investirmos na educação do espírito, quanto mais buscarmos promover espiritualidade em nós, mais nós vamos conseguir ir ao encontro da necessidade do outro. E aí sim, nós vamos começar a perceber que cada um fazendo sua parte, logo a sociedade também começa a se harmonizar. Não é tão simples assim começar, muitos vão dizer, e eu concordo com isso, mas é devido aos hábitos que foram incutidos no nosso processo educativo. Kardec vai nos dizer, em uma questão de Livro dos Espíritos, questão de número 685A, que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Aqui fica muito claro que a educação que ele está tratando é aquela educação moral, aquela que é capaz de reformar os hábitos. Então, se a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, logo, eu posso começar a minha própria transformação, modificando esses hábitos, adotando novos hábitos. Com isso, eu vou me estimulando a melhorar. E conforme eu vou repetindo, conforme eu vou praticando esses novos hábitos, eles vão se tornando cada vez mais consistentes, ou seja, eles vão se fortalecendo. Porque tudo aquilo que se pratica fortalece. Há um conceito chamado de neuroplasticidade, não é? Que faz com que uma atividade, quando iniciada e mantida de forma persistente, ou seja, praticada, ela vai estabelecendo, criando novas conexões neurais, fazendo com que eu passe a executar aquilo de maneira cada vez mais fácil, até se tornar um hábito. Eu nem percebo que estou executando determinada tarefa. Veja que interessante, incutir bons hábitos no nosso interior, no nosso dia a dia, na maneira como estamos nos relacionando uns com os outros. Se isso vai se tornando prioridade para mim, é óbvio que eu vou colocando isso em prática no seio da minha família. É claro que eu passo a ver suas necessidades. Sim, eu passo a escutá-lo também, então eu vou acolhê-lo. Eu vou me interessar pelos membros da minha família porque eu sei que eu quero o meu melhoramento espiritual. Eu estou praticando isso comigo. Estou praticando e estou fortalecendo. Então, é claro que eu vou querer isso para eles também. E logo, eles observando essa transformação, esse interesse, este envolvimento, os filhos se sentem mais acolhidos. E eles passam a confiar, a falar de sua dor, a falar de seu sofrimento interior, de suas crises.
de seus erros cometidos, sem ter medo de ser punido, porque sabe que não haverá brigas, mas haverá uma escuta empática e acolhedora. Porque ao escutar, eu trago aqueles elementos para mim e eu vou refletir, eu vou discernir sobre eles. Olha porque a nossa educação é importante. A educação daqueles que direcionam o caminho é fundamental para o processo de transformação dos filhos. Então, à medida que eu aprimoro em mim novas qualidades morais, eu também passo adiante essas qualidades morais, tornando o outro, aquele que eu tenho um zelo e um apreço, que é o filho, né, um ser humano melhor, um ser humano humanizado. Ele não vai ter medo de dividir comigo o que ele está sentindo. Ele não vai se sentir envergonhado porque cometeu um erro. Claro que ele vai saber o que é responsabilidade. Lógico que ele vai assumir essa responsabilidade. E também vai ter certeza de que, ao dividir com os pais, que vão saber escutar esta problemática, estes vão saber como melhor lhe orientar, até mesmo na correção desses erros, a assumir as responsabilidades, a adotar novas medidas de comportamento. Veja, é neste cenário, quando nós nos permitimos ir adiante com o outro de mão dada, que nós provocamos uma transformação. Aqui fica uma reflexão para nós. Eu preciso conhecer sobre mim mesmo. Eu preciso me interessar mais sobre mim mesmo. Aproximar-se de mim mesmo. Criar este contato. À medida que eu vou me conhecendo, eu também vou criando essas novas possibilidades. Porque ao encontrar um conflito em mim, eu vou saber o quanto é difícil lidar com ele. Ao errar, eu vou saber o quanto que é frustrante errar. Então, primeiro eu vou cobrar de mim essa mudança. Mas eu vou cobrar de uma maneira justa. Eu não vou revoltar com o meu erro, uma vez que eu vou entender que eu também, posso errar. Compreendendo dessa maneira, quando nós voltamos o nosso olhar para os filhos, nós também compreendemos que eles podem vir a errar e que temos de estar prontos para acolhê-los no momento do erro, direcionando-os, não acobertando, não omitindo, mas sim orientando, mostrando a real consequência daqueles erros, para que eles possam deduzir por si próprio, ter consciência. Esse é o estilo de família funcional. Faz com que os filhos tenham consciência desta responsabilidade. Por exemplo, da liberdade, algo que se exige muito hoje em dia. Liberdade sem responsabilidade, ela pode ser um pouco perigosa. É igual dar a chave de um carro de um motor potente para um adolescente. Se ele não tiver aquela maturidade do adulto que sabe da potência do motor, ele tem a liberdade no volante, mas sabe da potência do motor. Sabe que se não estiver equipado ali, com os requisitos exigidos corretamente dentro do protocolo de segurança de um veículo, ele pode vir a se prejudicar e prejudicar outros. A liberdade para conosco também é assim. Então, este modelo parental autoritativo, que consequentemente gera uma família funcional, faz com que nós tenhamos uma noção de tudo isso que eu acabei de falar, de modo simples, claro. É o conceito que estou trazendo aqui. É uma fala do dia a dia, é uma fala que aproxima, que é possível ter com o filho, com a filha. Basta se aproximar, querer senti-los, acolher aquela dor, que é tudo que eles querem. Por isso que muitas vezes eles preferem dividir com um amigo, com uma amiga, porque vai dizer, olha, só meu amigo me entende, só minha amiga me entende. Porque aquele amigo, aquela amiga, eles ouvem sem fazer um julgamento antecipado. Pode não saber resolver o problema, mas ouve. Agora, quando nós adultos, dotados desta consciência de responsabilidades e embasados numa educação transformadora, diga-se de passagem, a educação em valores humanos, que faz com que eu me transforme para poder passar adiante este conceito de transformação,
este direcionamento fica muito mais seguro, porque eu vou saber acolher essa escuta e vou saber falar na dose certa, na medida certa. E às vezes não é nem um momento de falar, e sim de abraçar, de sentir, de chorar junto, de dizer: eu estou aqui para ouvir, para lhe acolher, para lhe apoiar também, mas juntos temos responsabilidades e deveres. Note que aqui, em nenhum momento, acolhemos o erro, mas sim acolhemos aquele que errou. Perceberam como é importante adotar esses conceitos? Como é importante nós estarmos preparados para esta proposta educativa que salva vidas, que acolhe, que vai em direção ao outro, como eu costumo dizer, que cura o interior do outro, porque nós transmitimos vibrações também. E um abraço caloroso, um olhar atencioso, estabelece uma conexão muito profunda, onde vai se dar a impressão, né, ali no seu filho, de que após ele desabafar, você compreendeu-o, né? Compreendeu-o em sua plenitude. Então vamos fazer esse trabalho, primeiramente conosco, tá? Primeiramente conosco. Isso é muito humilde nós nos colocarmos nesta posição, vamos denominar aqui, de um conceito que nos coloca como principiantes, né? A mente de principiante. Então, estar diante do jovem ali, da jovem, né? Dos filhos, com esta mente de principiante. Nós vamos saber o que fazer, mas ouvir com atenção, acolher aquele erro. E aí sim, juntos, nós vamos buscar por um discernimento. Porque caminhando juntos, nós vamos conseguir, dotados dessa consciência, né, chegar a uma solução. E mais, estimular os jovens a ter esta consciência, a tomar decisões cada vez mais satisfatórias para si mesmos, né? Ter mais autodomínio, saber lidar melhor com suas emoções, compreender mais a fundo a si mesmo e seus sentimentos e confiar em si. Para isso, eu começo a encerrar minha fala aqui, nós vamos dentro desse conceito de espiritualidade a fundo, né? Ensinando a eles que é de extrema importância e necessidade buscar desenvolver esse sentimento de espiritualidade em nós. Que seja então a religião uma ponte, não é? Não tem problema algum, mas que estabeleça-se essa conexão, que amplie esse diálogo interno no sentido de potencializar essa certeza de que eu estou conectado com algo maior e que nunca sou desamparado. Então, pais, temos esse compromisso, tá? Temos esse compromisso de esclarecer esta mente, esse espírito, que está hoje sobre nossa responsabilidade, de que eles são espíritos em uma experiência terrena e de que têm um potencial belíssimo pela frente, mesmo que agora, neste momento, talvez estejam enfrentando determinadas dificuldades em se compreender, porque há uma certa dificuldade, sim, no conhecimento de nós mesmos. Mas isso porque nós, conforme eu coloquei a fala de Kardec, né, não incutimos este hábito do autoconhecimento na nossa educação diária. Mas agora já sabemos. Então cabe a nós fazer a seleção dos nossos comportamentos para deixar bons exemplos, fazer a seleção das nossas palavras para falar, para usar a palavra com sabedoria e do nosso agir, não é? O agir tem que ter um discernimento muito grande sobre o agir, para que as nossas mãos incentivem o progresso, incentive a educação desses jovens, né? Dos nossos filhos. Então vamos pensar nisso, tá? Vamos refletir com mais cuidado, vamos ter tempo, vamos arrumar tempo para isso, para que a engrenagem da nossa família seja uma família funcional. Estimule isso, né, no dia a dia do seu lar. Coloque isso em prática. Com certeza, não é? Com certeza. Colocando isso em prática, nós vamos ver os benefícios.
É claro que nós temos toda uma sociedade, né, para ser transformada, mas precisa começar do pequeno. Lembra do exemplo de Jesus? Olha um conceito de espiritualidade lindo, não é? Do pequeno para o grande, ou seja, do grãozinho de mostarda, para que possa mover montanhas. É claro que isso é uma alegoria, não é? Mas é um conceito educativo bastante interessante. Ao olhar para nós, e mesmo nos reconhecendo como seres, às vezes, que não podemos fazer nada, tá? Olha, eu sou muito pequeno para mudar tudo isso, gostaria de falar com meu filho dessa forma, gostaria de ser mais útil. Comece do pouquinho, tá? Vai mudando aí dentro, vai percebendo a maneira como trata o filho, a filha, e aí começa a colocar em prática essas mudanças. Ver para constatar de fato, mas é um ver com ternura, né? Ele está embasado dentro desses pilares que eu coloquei: ver, escutar e acolher, né? Então, ver essa necessidade para que, ao me aproximar, eu possa ser sentido, e aí tem essa conexão da permissão e o filho vai dialogar conosco. Quando esse diálogo se estabelece e eu então paro para escutar, arrume um tempo. É muito importante isso, é um tempo preciosíssimo. Eu paro para escutar e depois eu promovo o acolhimento. Porque entre o ver e o escutar, eu estou acolhendo. O acolher está incutido nesse processo. Então vamos fazer esta proposta primeiramente para nós. Vamos colocar na nossa agenda diária do comportamento, grave na mente, tá? Eu quero passar a ver mais, discernir com esse olhar que tenho agora, para poder escutar melhor o outro. E assim, automaticamente, eu já estou acolhendo sua necessidade. Pensemos nisso. E então, nós vamos com certeza conseguir promover grandes transformações no nosso seio familiar. Eu agradeço mais uma vez esta oportunidade de fala, porque falar sobre família é algo muito bem-vindo para mim. E nesse Gresguinário, nome muito gentil, criado aí pelo Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, né, que fez com que nós pudéssemos também deixar aqui a nossa fala e que seja esta acolhedora e que possa render muitos frutos. Um grande abraço no coração de todos vocês.